Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lani aqui do canal Lani Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos. No nosso passo a passo de hoje vamos fazer essa belíssima bolsa com detalhes em flores que deu o nome de Bolsa Flora. Então essa é a Bolsa Flora, é uma peça autoral aqui do canal, fiz com todo carinho para vocês, espero que gostem. E se você está conhecendo o canal agora e ainda não é inscrito ou inscrita, inscreva-se, ative o sininho das notificações para você não perder os tutoriais novos e gratuitos que trago aqui para vocês todas as semanas. E também deixe seu like agora no começo do vídeo para não esquecer depois. E se você já conhece e gosta do meu trabalho e quer ajudar a apoiar ainda mais, basta clicar no botão aqui abaixo Seja Membro e assinar o canal. Muito obrigada! De largura ficou medindo 40 centímetros, de altura 30 centímetros, aqui no fundo 30 centímetros e de profundidade 14 centímetros. Para fazer a bolsa, eu trabalhei com fio poliéster de 4 milímetros, cada cone vem com 500 metros, eu fiz a bolsa, sobrou esse tanto e mais um pouquinho ali. Esse fio é da Adriana Gili Acessórios, assim como essa alça, tá, pessoal? Essa alça maravilhosa, super prática. Eu vou deixar o link da Adriana Gili Acessórios aqui abaixo na descrição. Para fazer a bolsa, vamos precisar também de contas em madeira e um fundo em couro ecológico. Esse fundo aqui, pessoal, é da Leider Acessórios. As contas também. Eu vou deixar o link da Leider Acessórios aqui abaixo na descrição do vídeo também. E a lista completa de todos os materiais usados na bolsa, tá? Agora que você já se inscreveu e também deixou seu like, bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Para fazer a flor, eu vou fazer um anel mágico, uma corrente, essa correntinha eu não conto, e aqui dentro do anel eu vou fazer 18 pontos baixos. 2, 3, e eu vou fazer esses pontos mais apertado, tá? Eu vou trabalhar sempre com pontos mais apertadinhos, essas florzinhas, tá? Fiz 18 pontos baixos, agora eu vou fechar o anel puxando esse fiozinho. Olha, anel fechado e forma esse miolinho aqui no meio. Agora, eu vou encerrar em cima aqui do primeiro ponto baixo, pegando nas duas alcinhas com um ponto baixíssimo. Agora, subo 3 correntes para dar altura de um ponto alto, laço e venho aqui no próximo ponto e coloco um ponto alto no próximo também. Então, contando aqui com as 3 correntinhas, eu fiz 3 pontos altos. Agora, eu subo 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laço, venho para o próximo ponto. E faço mais 3 pontos altos. Já fiz 1, 2 e 3. Olha. Agora, eu subo 6 correntes, 2, 3, 4, 5, 6, laço, venho no próximo ponto e faço 3 pontos altos. Subo 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laço e venho no próximo ponto e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Subo 6 correntes, 2, 3, 4, 5, 6. Laço e venho para o próximo ponto e faço 3 pontos altos, um em cada ponto de base. 6 correntinhas, laço, venho para o próximo, 3 pontos altos,
6 correntes. E agora, vamos encerrar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E ficou assim, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 alças. Vamos fazer uma flor com 6 pétalas. Agora, caminho aqui para o ponto do meio com um ponto baixíssimo. Laço. E aqui dentro dessa alça, eu vou colocar 12 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Fiz 12 pontos altos aqui dentro dessa alça. Agora, eu venho aqui no ponto do meio, faço um ponto baixíssimo e vou trabalhar 12 pontos altos dentro dessa próxima alça. Fiz os 12 pontos, venho aqui no ponto do meio, aqui, e faço um baixíssimo. Então, eu vou trabalhar assim por todas as alças. Quando chegar aqui ao final, eu volto com vocês. Cheguei ao final, trabalhei as 6 pétalas. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui em cima do ponto baixíssimo. Vou dar um espaço para cortar o fio. Vou levar esse fio lá para trás. Aqui atrás, eu vou fazer um nó. Fiz um nó, agora eu vou esconder essa ponta. Vou aproveitar também para arrematar esse fiozinho do anel mágico. Agora, eu vou cortar o excesso. Vou cortar esse excesso aqui também do fio mágico. Vou selar essa pontinha com a chama do isqueiro, para não desfiar depois. Pronto, já arrematei. Agora, eu vou medir. A minha florzinha ficou medindo 11 centímetros. Agora, a gente vai fazer esse círculo, que será usado para unir as flores, tá? Então, eu vou fazer um anel mágico. Vou fazer mais uma correntinha. Agora, laço. E aqui dentro do anel, eu vou fazer 18 pontos meio alto. Ó, laço. Introduzo e tiro todas as alças de uma vez. Laço. Agora, laço novamente e tiro todas as alças de uma vez, tá? Vou fazer 18 pontos meio alto. Fiz 18 meio ponto alto. Agora, eu vou fechar o anel. Vou puxar esse fiozinho. Olha, e vou deixar essa abertura aqui do meio, mais ou menos com a mesma medida da flor e dos outros círculos, tá? Para ficar mais bonito o trabalho. Agora, eu vou dar um espaço no fio para arrematar. Nós vamos fazer o arremate invisível, então, eu vou pular as 2 correntinhas, venho aqui no próximo ponto. Levo esse fiozinho lá para trás. Aqui atrás, introduzo a agulha por baixo, pegando essas 2 alças e saindo aqui no meio do ponto, no meio do último ponto.
Levo esse fiozinho para baixo. Ajusto o fio. E aqui atrás, eu vou fazer 2 nozinhos, tá? Não vamos apertar muito para não deformar. E 2. Agora, eu vou esconder essa pontinha aqui por baixo. E essa outra pontinha também. Corto o excesso. E vou selar com a chama do isqueiro para não desfiar. E o círculo está prontinho. Para cada florzinha, a gente vai precisar de 2 círculos desse, tá? Então, eu vou fazer aqui algumas florzinhas e alguns círculos e volto para mostrar para vocês. Já adiantei aqui as flores, eu fiz 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E fiz 14 círculos, tá, pessoal? Então, a quantidade de flores vai depender aí da espessura do seu fio, tá bom? Agora, nós vamos montar as faixas. Cada faixa com 7 flores, tá? Olha, a gente vai arrumar assim e vamos costurar esses círculos aqui nesses espaços. Eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer a costura. Para costurar, eu vou usar agulha e linha comum. Então, eu vou costurar com as flores do lado avesso, ó, lado direito para dentro. Vou prender a linha. Ó, vou dar mais um pontinho aqui do lado. E vou arrematar. Olha, a união ficou assim. Agora, a gente vai costurar os círculos, um de cada lado. Então, não precisa cortar o fio. Eu arrematei, né? Eu vou caminhar aqui com essa agulha, aqui para o lado, onde vamos prender o círculo. Vou arrematar. E venho aqui para o outro lado. Vou caminhar aqui por dentro. Já prendi essas partes, agora vou prender aqui. E vou arrematar. Então, já prendemos aqui um círculo e ficou assim. Agora, a gente vai prender esse outro círculo aqui. Então, eu não vou cortar a linha, eu vou caminhar aqui por baixo.
Olha, e assim a gente vai unir as 7 flores, tá? Eu vou continuar aqui, vou repetir esse processo. Quando chegar ao final, eu volto com vocês. Olha, pessoal, já uni aqui as florzinhas e os círculos. Olha, numa ponta fica assim, com 2 círculos, e na outra ponta, apenas uma florzinha, porque depois a gente vai costurar assim, tá? Vamos emendar aqui a faixa. Agora, eu vou medir para vocês terem uma noção. A minha faixa ficou medindo 77 centímetros de comprimento por 10 centímetros de largura. Olha, pessoal, veja que a faixa ficou mais alinhada, as florzinhas, olha. Porque eu acabei de passar com ferro a vapor, tá? Então, se você quiser dar uma alinhada aí na sua faixa de flores, você pode usar o ferro a vapor, ferro de passar roupa, tá? Pessoal, as 3 faixas já estão prontas, cada faixa com 7 flores e 14 círculos, tá? Então, agora a gente vai fazer a união dessas faixas. Então, estou com o lado direito para cima e eu vou costurar assim, olha, pessoal, com o lado avesso, tá? E vou prender do mesmo jeito que a gente já estava fazendo. Agora, eu vou caminhar para prender esse lado. Agora, eu vou prender esse lado. Olha, já prendi e ficou assim. Esse é o lado direito. E nós estamos costurando do lado avesso, tá? Então, eu vou fechar essas outras faixas e já volto com vocês. Olha, já fechei aqui as faixas, agora a gente vai unir uma faixa na outra. E eu vou costurar, pessoal, deixando intercalado esses círculos. Então, onde tem um círculo, eu vou colocar a pétala da flor, tá? Pode começar assim, em qualquer ponto, tá, pessoal, que vai dar certo. Então, fica assim, o círculo ligado na flor, olha, círculo, flor, aqui flor com flor, né? E aqui círculo. Para não ficar círculo com círculo, tá? Olha, arrematei e vou passar para esse lado. A gente sempre vai arrematar, tá? Para passar para o outro lado, para ficar mais seguro. Agora, eu vou prender essa. E assim, pessoal, eu vou costurando, tá? Do mesmo jeito que a gente já estava costurando antes, tá? Aqui, aqui, aqui. Eu vou unir aqui as faixas e já volto com vocês. Já uni as 3 faixas, agora eu vou virar do lado direito. Agora, com o lado direito para cima, nós vamos fazer 2 carreiras de pontos baixos. Essa parte eu escolhi para cima, tá? Onde eu vou pôr a alça da bolsa. Então, eu vou crochetar nessa parte onde eu escolhi para ser a base da bolsa. Vou iniciar em qualquer ponto. Prendo o fio. Essa correntinha equivale a um ponto baixo. Agora, venho para o próximo. Aqui nessa primeira pétala, eu vou fazer 6 pontos, tá? E nas outras, 5 em cada uma. Então, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, só aqui nessa pétala eu vou colocar 6, tá?
Nas demais, no círculo, eu vou colocar 5. Ó, já fiz 1, 2, 3, 4 e 5. Venho para a próxima, não faço corrente e coloco 5 pontos. 3, 4 e 5. Não tem um lugar certo, tá? Um ponto certo. Desde que você coloque 5 pontos aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5. Porque eu preciso, pessoal, ter 106 pontos por causa da minha base. Eu já vou mostrar para vocês. Então, dependendo da base que você vá trabalhar, você distribui a quantidade de pontos de acordo com a base. Então, para a minha base, eu preciso de 106 pontos, tá? Eu vou mostrar aqui a base para vocês. Eu vou trabalhar com essa base aqui, pessoal, olha. Essa base tem 62 furos, ela é em couro ecológico e é da Leder Acessórios, tá? Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição. Então, eu vou fazer 106 pontos aqui. E aqui também eu vou crochetar 106 pontos, tá bom? Por isso a quantidade de 106. Mas se você estiver trabalhando com outra base ou for fazer a sua base no próprio crochê, aí você vai adaptar aqui a quantidade de pontos. Então, vou continuar distribuindo 5, 5, 5 em cada pétala, em cada círculo, até chegar aqui ao final. Cheguei ao final, fiz 106 pontos baixos, vou encerrar aqui naquela correntinha com ponto baixíssimo. Faço uma corrente, que é meu primeiro ponto baixo. E agora, eu vou colocar ponto sobre ponto, tá? Vou fazer mais uma carreira de pontos baixos. Vou adiantar, quando eu chegar aqui ao final, eu volto com vocês. Cheguei ao final da segunda carreira, fiz 106 pontos. Agora, eu vou encerrar aqui naquela correntinha com um ponto baixíssimo. Não vou cortar o fio, vou deixar pra gente crochetar na base, tá? Então, aqui na base, eu tenho 62 furos, né? E eu preciso chegar a 106. Então, eu separei aqui 22 pontos para fazer aumentos. E aqui do outro lado também 22 pontos, tá? Antes de fazer os pontos baixos, eu vou fazer uma carreira de baixíssimos, só para o acabamento aqui ficar melhor, tá? Então, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, fazendo pontos baixíssimos, desse jeito aqui. Trabalhei 62 pontos baixíssimos, cheguei aqui no ponto marcado. Aqui no ponto marcado, eu faço uma correntinha, vou remover o marcador. Fiz uma correntinha, agora eu volto dentro desse último ponto, introduzo aqui no furo, trago o fio e faço um ponto baixo. Então, iniciamos com uma correntinha e um ponto baixo, que equivale a 2 pontos, tá? O primeiro aumento. Agora, eu venho aqui para o próximo ponto e vou fazendo aumentos. Eu vou fazer um total de 22 aumentos até aqui o ponto marcado. Trabalhei os 22 furos, fiz 44 pontos, agora eu vou remover o marcador. E aqui no meio, eu vou colocar um ponto para cada ponto de base, ó. Até aqui o marcador. Cheguei no ponto marcado e vou iniciar os 22 aumentos. Vou fazer os 22 aumentos e os pontos sozinhos. Quando chegar aqui ao final, eu venho com vocês. Trabalhei os 106 pontos, agora eu vou dar um espaço aqui no fio para cortar e arrematar. Pulo a correntinha, venho aqui no segundo ponto, pego as 2 alças, levo esse fio para trás, venho aqui por baixo e trago esse fio. Fizemos, então, o arremate invisível. Agora, eu vou fazer um nozinho aqui atrás, para esse fio não correr, tá? Agora, eu vou esconder aqui por baixo.
E a nossa base está prontinha. Agora, a gente vai unir a base aqui no corpo da bolsa. Então, eu vou pegar esse fio que vem do novelo e vou deixar aqui dentro, aqui por dentro, olha. Para facilitar, tá? Porque a gente vai crochetar assim, pescando o fio aqui de dentro. Então, a gente pode iniciar em qualquer ponto que vai dar certo aqui. Aqui na parte da base, eu vou introduzir a agulha pegando nas duas alcinhas e vou pescar esse fio, olha, e trazer aqui por dentro. Ajusto. Seguro o fio aqui por baixo, tá? Aqui por dentro. E venho fazendo pontos baixíssimos. Eu vou pegar aqui por cima, ó, estão vendo? Trago o fio, subo, passo aqui por dentro e por dentro dessa alça aqui em cima. Ó. Ponto a ponto, tá? Cheguei ao final, vou trabalhar o último ponto. Veja que fecha bem certinho. Agora, eu vou cortar o fio. Olha, e vou levar esse fio lá pra dentro. E vou arrematar na parte de dentro, tá? Olha, pessoal, até aqui ficou assim. Olha a parte de dentro. Agora, eu vou encaixar esse par de alças. Essas alças são da Adriana Gili Acessórios, tá? O link está aqui na descrição do vídeo. Essa alça é muito prática de colocar, além de linda, ó. Basta encaixar e abotoar. Para fazer essas bolinhas, a gente vai precisar dessas contas de madeira. Essas medem 20 milímetros. Vocês encontram essas contas na Leider Acessórios, o link está aqui abaixo na descrição. Vou iniciar fazendo um anel mágico. E dentro do anel, eu vou colocar 6 pontos baixos. Bem apertadinho. 1, 2, 3, 4... 5 e 6. Fecho o anel, venho aqui no primeiro ponto, pegando nas duas alças, e encerro fazendo um ponto baixo. Vou marcar esse ponto, que é o primeiro. Aqui nesse mesmo ponto, eu vou colocar mais um ponto. No próximo ponto, um ponto sozinho. No próximo, um aumento. Então, na segunda carreira, a gente vai intercalar um aumento e um ponto sozinho, tá? Porque a nossa conta não é muito grande, é uma bolinha pequena. Então, se você estiver trabalhando com uma bolinha maior ou menor, aí você vai precisar adaptar. Fiz 9 pontos e encerrei a carreira. Agora, eu vou tirar o marcador, porque agora a gente vai fazer carreiras de ponto sobre ponto, até o tamanho necessário para cobrir a bolinha, tá? Então, agora não precisa mais contar. Então, eu vou subir aqui algumas carreiras e já volto para mostrar para vocês. Fiz algumas carreiras, olha. Vou cortar esse fiozinho do anel mágico. Agora, eu vou pôr a conta aqui dentro com o furinho para cima, tá? Ó, cobriu a conta. Então, já tá bom. Vou cortar o fio, não precisa reduzir, tá? A gente só vai cortar o fio. E com a ajuda de uma agulha de tapeceiro, a gente vai pegando ponto a ponto na perninha de fora.
até o último ponto. Agora é só puxar para fechar. Agora eu vou voltar com esse fio aqui por dentro, olha, saindo aqui no meinho. Olha como ficou. E fiz 55 correntinhas, deixei aqui uma pontinha de cada lado. Essa quantidade de correntinhas fica a seu gosto, tá? Deixei essas pontinhas aqui pra gente passar as bolinhas. E agora é só decorar de acordo com a sua preferência. Olha, eu vou passar aqui dentro dessa bolinha de madeira. E agora, a gente vai passar por dentro da bolinha que já tá coberta com pontos baixos, olha. Vou atravessar, tirar essa pontinha. E com essa outra ponta, eu vou fazer 2 nozinhos. Vou cortar o excesso. E vou dar uma leve selada com a chama do isqueiro. Bem pouquinho para não escurecer, tá? Olha, pessoal, está prontinha. Agora é só prender mais bolinhas aqui do outro lado. Já terminei aqui o acessório. Fiz algumas bolinhas. Fiz um tassel também, bem simples. E optei por usar uma argolinha de acrílico. Essa argolinha mede 4 centímetros, mas é opcional, você pode prender as bolinhas ali diretamente na alça da bolsa, tá? Agora eu vou prender aqui na bolsa, vou passar aqui a alça, ó, colocar aqui novamente, ó. E esse foi o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações. Muito obrigada por ter ficado até o final. Tchau e até o próximo vídeo.